eu queria que você me falasse qual livro que você leu que te marcou muito nessa trajetória de terapeuta. Ligado às terapias? Não, nessa trajetória de terapeuta. Mesmo? Qual livro, mesmo que não seja ligado à terapia? Mesmo não sendo ligado? Porque, Robson, tem um ponto muito importante, e eu, ao longo desses anos, tenho cada vez mais atestado isso, que é essa conexão conosco mesmo, essa investigação interna, buscar esses desejos, essas necessidades, que é o caminho terapêutico. E aí, na hora que você me perguntou o livro, eu preciso recordar de um livro assim, que eu quase chorei do início ao fim, ou um livro que foi muito, muito importante para mim, que é um livro chamado Próximo Minuto. Não sei se você se lembra, não sei se você sabe, né, quem é o autor espiritual, quem é o médium. Mas é um livro, e aí por que esse livro me marca tanto? Eu estou há 20 anos na Unispíritos, então o desencadear das situações na Unispíritos marca muito a minha vida. E esse livro marcou muito a minha vida, por quê? Porque ele demorou muito a ser editado, e ele é, do início ao fim, uma temática na qual eu me identifico muito. E viver aquelas histórias, ver aquelas histórias se desenrolando. E o livro trata, do início ao fim, de descobrir-se, de estar conectado consigo. Então foi um processo muito importante para mim, verificar esse caminho que eu precisava seguir. Esse caminho de reconexão. Então foi muito importante para mim vivenciar esse livro. Um filme que te marcou muito? Matrix. Matrix. Matrix foi o primeiro Matrix. Tem uma fala dele maravilhosa, posso usar? Ele estava comentando isso hoje. Tem uma fala, o filme é fantástico, eu acho que ele tem diversas cenas para poder indicar para a gente. Por vezes eu assisto, eu já assisti ele diversas vezes, paro só para eu ficar refletindo na última frase. Acho que ele tem cenas, ele traz questões que nos fazem nos questionar muito. Uma das cenas, na hora que o Neo vai visitar o oráculo, na hora que ele entra no ambiente onde o oráculo, né, que é uma sacerdotisa, está, a primeira frase que ela fala é: não se preocupe com o vaso. Aí o Neo, que vaso? Ele vira e quebra um vaso de flor. Aí ele vira para ela e fala assim: nossa, desculpa. Aí ela: mas eu disse que você não precisa se importar com o vaso. Aí ele: como é que você sabia, né, que eu ia quebrar o vaso? Aí, um oráculo e tal. Aí ela comenta com ele: não, mas o problema não é se você quebrou ou não o vaso. Se eu não tivesse te falado, você quebraria o vaso? E aí essa dicotomia, esse questionamento, e o filme é muito recheado disso. É muito bom. E uma pessoa que te marcou muito, que você conheceu? Nossa. Ou talvez nem tenha conhecido pessoalmente, mas essa pessoa marcou sua trajetória. Uou, é porque tem muitas histórias. Tá piorando, né? Essa foi horrível. Você me colocou em... Bem, como eu estou muito nessa fase, acho importante marcar isso. Eu estou nesse processo há alguns anos, mas então eu preciso falar que os meus pais têm um local de muita honra e hoje eu identifico isso. Então, quando você diz, uma pessoa que te marcou muito, que você conheceu, ok, eu podia ter uma lista grande de ídolos, de pessoas que escreveram coisas, que falaram coisas em momentos muito importantes na minha vida, mas eu preciso fazer esse resgate do quão essa honra ao pai e essa honra à mãe tem feito e faz e fez para mim, na minha vida, um diferencial muito, muito grande. Porque, afinal de contas, nós, como terapeutas, sabemos que a maioria dos problemas, o cerne, estão lá na nossa infância, na nossa criação. Então, readequar com essas duas figuras, que é um processo, né, que não vai ter fim, a gente só vai aprofundando camadas. Então, por isso, eu gostaria de identificar os dois aqui. Então. Este é Tiago Anício, que está sendo entrevistado aqui no Profissão Terapeuta. Isto para despertar você para a necessidade do nosso mundo, do nosso planeta,
precisamos curar o planeta. O planeta precisa de você, precisa de nós, precisa deles, os terapeutas, porque o mundo precisa ser curado. Tiago Anício, você falou dessa necessidade de honrar o pai, você muito dessa posição sua. Isso traz à tona uma coisa, o Tiago de hoje, o terapeuta de hoje, você acha que ele é melhor ou igual ao que era quando você iniciou? Nossa! Preciso dizer que é muito melhor. Porque quando eu iniciei, nossa! Talvez... Porque é essa história, né, Robson? E eu estou o tempo todo tentando não te chamar de Pinheiro. Fique à vontade. Gente, é comum que ele me chama sempre de Pinheiro, tá? Mas fica tranquilo quanto a isso. Então tá bom. Mas a cada nova experiência nos faz chegar àquela nova fala, nova pergunta, um novo cliente diferente, mudado, né? Então, sim, eu vejo um crescimento muito grande, por mais que às vezes a gente vive assim, acho que pisei na bola aqui, acho que dessa forma aqui não foi muito bom. Ótimo, porque na próxima, né, amanhã, na próxima semana, na próxima aula, na próxima consulta, será diferente por causa dessa experiência. Então, essa somatória, né, é nesse lugar que eu digo que sim, eu estou muito melhor do que antes. E como que você vê a pergunta seguinte, o terapeuta precisa de terapia? O tempo inteiro. Não dá para desconectar. Pinheiro, pronto, agora vai ser Pinheiro. Pronto, é mais fácil. Por quê? Quando você está num lugar de terapeuta, você, está ali o tempo inteiro escutando diversas questões desafiadoras e naquele momento terapêutico você tem uma postura imparcial, mas você é um ser humano, então você tem uma postura imparcial e você está ali conectado e disposto, à disposição para aquela terapêutica. Mas ali tem um indivíduo que tem uma história e, por vezes, a história que o outro está chegando diz um pouco, ressoa da sua história, e aí isso abala, isso faz você voltar, por exemplo, naquele desafio, naquele trauma, e se você não tem uma conduta, você é terapeuta, não tem uma conduta de estar em terapia, de frequentemente, e todas as vezes que em algum momento eu deixei de estar na terapia por um período de 6 meses, 3 meses, enfim, as consequências não foram muito boas. Imagino. Então, não só dessa questão externa, né? A autoinvestigação, ela não pode, ao meu ver, ter um ponto. Às vezes, a gente investiga uma questão, e aí quando eu disse das figuras maternas e paternas, né? Eu passei por um processo grande de aceitação e hoje honrar o meu pai. Então, esse processo, toda vez que chegava para mim em consultório, era aquele momento de falar assim, ok, batia nessa história. E aí, claro que as sintonias acontecem o tempo inteiro, nós estamos num mundo de sintonias, então por vezes chegava em consultório alguém justamente para estimular um processo que eu já consegui ali caminhar. Então, foi impressionante, está sendo impressionante, por exemplo, quantos homens eu tenho recebido em consultório, seja para as aulas de yoga ou mesmo em consultórios, por causa dessa questão de paterna, de aceitação, de busca de reconexão com o masculino saudável, por exemplo. Sim. Então, voltando à pergunta, se o terapeuta precisa de estar em terapia, sim, ele não pode parar esse processo terapêutico interno. E você já teve a experiência de conduzir o tratamento de alguém da sua família, seja seu pai, sua mãe ou irmão, como que isso é muito difícil. Né? Eu não conduzo. Da própria família. Eu não conduzo. Né? Então, assim, conduzir um processo terapêutico de familiar é algo que eu não faço. Por exemplo, eu trabalho com massagem. Ok, estou com dor aqui, eu posso fazer esse atendimento pontual. Mas dar continuidade a essa terapêutica, às vezes, e aí em consultório a gente sabe muito bem disso, às vezes a gente está ali
numa conversa, passar um floral, ou para passar a indicação de algum óleo essencial. Acaba que a gente começa a, naquele momento, estabelecer ali uma conexão, você começa a fazer uma leitura, seja uma leitura física, gestual, e buscar essa leitura, esse olhar terapêutico para alguém do nosso afeto, para alguém da nossa família, pai, mãe, namorado, namorada, É um desafio, muito desafiador. né? Não dá. Eu acho que, isso é uma opinião, né? Eu acho que existem vários e vários outros terapeutas, várias pessoas para poderem trabalhar. Eu já passei por esse questionamento também. E hoje em dia, quando alguém fala, estou precisando, comigo não. Te indico alguém. Tenho várias pessoas para te indicar. É. Mas não, conduzir algo, né, que perdure, que aprofunde, porque o processo é esse, né, Robson? O processo é aprofundar. É. E nesse processo de formação do terapeuta, Thiago, hoje com essa experiência que você tem do yoga, meditação, massoterapia e outros mais florais e tantos outros, o que você diria que seria o próximo passo seu de aprendizado? O que você gostaria para, digamos assim, fazer uma formação diferente dessa aí? Sabe, algo que eu tenho buscado, Robson, é alinhar esses conhecimentos, sabe? Porque as terapêuticas são muitas. Sim. E às vezes a gente tem ali várias terapêuticas energéticas, várias terapêuticas físicas, que vão trabalhar mais específicas questões emocionais, as questões psíquicas, mentais. Então, hoje, o meu desafio, o que eu busco é alinhar, é fazer esse alinhavado, sobre essa terapêutica, onde que ela comunica com essa. Então, esse processo de identificar a potência de cada uma dessas terapias e alinhar todas elas num processo terapêutico é o próximo investimento, digamos assim. Poxa, porque tem um investimento que as pessoas não percebem, né? Porque você tem que dedicar a estudar muito, a pensar. Já houve caso com você em que você, tipo, um paciente aparece, um consulente, e aí você tem que levar o problema da pessoa para casa para ajustar a terapia e pensar como que eu vou ajustar essa terapia à frequência, à necessidade dessa pessoa. Sim, é um processo de maturação, né, Robson? E alguns, os desafios são tão, assim, né, o caso chega tanto que assim, meu Deus, eu tenho uma semana, né? Daqui a uma semana essa pessoa vai voltar e como vai ser a abordagem? O processo terapêutico, ele está ali para poder tirar as camadas da cebola. E aí, às vezes, a pessoa chega muito aberta ao processo terapêutico e o que ela traz é algo muito profundo, é algo de muita dor, por vezes. E aí, cobrir com esse processo de uma semana, é mesmo... sabe aquele grupo de WhatsApp onde está ali as pessoas que fez a formação disso, a formação daquilo? Assim, gente, o caso é esse, me ajudem aqui, como é que está isso? Eu tenho diversos grupos de WhatsApp com terapeutas responsáveis, onde a gente sim troca casos. Então, esse processo de estudo, ele é ininterrupto. Então, quando alguém coloca um caso e eu tenho o meu olhar frente a esse caso, eu auxilio aquele terapeuta e eu, principalmente, me auxilio no processo de estudo. Então, por diversas vezes, os casos, por vezes, mais desafiadores, assim, a gente liga, manda mensagem, fala assim, olha, o caso é esse, idade, esse padrão energético, está acontecendo isso, isso e isso, pensei nessas intervenções, me ajudem, o que vocês acham? Pensei em ir por aqui, em ir por ali. Eu acho essa troca muito rica. Eu acho que ela, assim, ela só tem a ganhar para todo mundo. Mesmo porque a gente não tem resposta para tudo, né? E às vezes você indica uma terapia, mas fica ainda carente de um outro aspecto que talvez naquele momento você não pode ter a resposta. Muitas vezes eu pegava a ficha do consulente, levava para casa e tudo, e falava assim, como abordar isso aqui? Que às vezes é um caso muito grave. E eu falei assim, não, tem que ter um cuidado, né? E aí eu ficava assim, respirando, pegando a inspiração de uma taça de vinho, para ver se o vinho me inspirava de como conduzir, para no outro dia poder abordar, na outra semana poder abordar aquilo, sim, né? Sim. Porque ser terapeuta também é uma questão, é um sacerdócio, né? Que exige uma dedicação a esse trabalho e uma paixão pelo que faz. Você é apaixonado pelo que faz, né? Porque...
E, Robson, quando você comenta essa questão do sacerdócio, eu acho que isso tem um lugar de ser, essa sua fala. Porque a gente não está colocando a nossa energia, o nosso intelecto, a nossa estrutura a favor de manipular madeira para a gente fazer um banco. Não está utilizando ali a nossa potência para materializar algumas coisas objetivas. A gente está trabalhando com o que de mais sagrado existe. Isso tem muita responsabilidade. Muitíssimo. E aí, tanto essa questão do estudo, ok, todo mundo tem que estudar, tudo bem, toda profissão, mas eu acho esse lugar, quando você cita o sacerdócio, eu acho esse lugar um lugar de honra muito grande. Então, me vem a responsabilidade de estar nesse lugar, de alguma maneira, não se colocar, mas estar, sim, estar ali como facilitador. E a gente está realmente, e aí eu me lembro de um caso que aconteceu essa semana. Em uma fala minha, eu vi que tocou demais a pessoa, na hora que ela escutou o que eu comentei. Era um assunto que ela não gostaria de tratar, não era isso que ela veio fazer ali naquele momento, e ótimo, e está tudo bem. E isso me lembra o quão potente, por vezes, o terapeuta na mente daquela pessoa, o terapeuta naquela circunstância que a pessoa está ali, por vezes, ou em todas as vezes, fragilizada. Então, esse lugar de sacerdócio me remete a esse lugar onde deve ser, por vezes, de extrema honra e cuidado. Isso é fantástico, porque envolve esse sacerdócio com aquilo que a gente faz, envolve uma paixão pelo que fazemos, um amor, algo extraordinário. Né? Eu costumo dizer, muitas vezes, Thiago, assim, que eu faço 1001 coisa que eu amo, tudo que eu faço eu amo, mas ser terapeuta, ele é um momento em que eu me realizo, em que eu saio assim, nossa, estou fazendo algo que realmente dá certo, algo que eu vejo o resultado. Sobretudo, eu estou vendo a transformação na vida da pessoa. E quando você vê isso é libertador para a pessoa. E é uma realização para o terapeuta. Né? Gente, esse é a nossa profissão terapeuta, esse é o amigo Thiago Anício, né? Marquem logo para estar aqui do nosso lado, venham para cá, seja você também um acolhedor do planeta Terra, alguém que abraça o planeta, que abraça a humanidade, que acolhe. Venha, quem sabe, ser terapeuta também, que é uma experiência maravilhosa, extraordinária. Thiago, muitíssimo obrigado pela sua presença, muito, muito bom falar com um amigo. Assim, de tanto tempo, eu nem sabia quanto tempo era, mas agora que eu me dei conta, olha só. Um grande abraço, um beijo em todos vocês.